Salve galera do bem, eu sou Silva Rumin e olha, no Papo Torto de hoje eu decidi fazer uma coisinha um pouquinho mais diferente. Eu não vou responder a uma pergunta enviada pela galera que me acompanha. Eu decidi responder a um outro tipo de pessoa, os haters, principalmente uma galera que foi lá no meu Twitter me pentelhar quando eu comecei a postar alguns tweets comentando sobre a trilogia Rua do Medo, que estreou aí na Netflix entre junho e julho deste ano. Tudo bem? Vamos lá? Gente, eu fiquei meio de cara, porque dentre as coisas que me disseram, né, algumas eu deixo pra todo mundo ver no público, outros eu silencio porque eu acho que é um pouquinho demais. Dentre as que eu silenciei, porque eu achei desrespeitoso, falaram que Machado de Assis estaria se revirando no túmulo se soubesse que um escritor ficaria assistindo esse tipo de filme no Netflix, que Clarice Lispector se jogaria com Luísa Sonza do penhasco. Enfim, foi uma série de zoeiras ali, mas que de pano de fundo eu me perguntei, gente, que tipo de pessoa, o que as pessoas pensam que um escritor faz da vida? Um dos vídeos mais interessantes que eu já vi sobre escritores foi a própria entrevista da Clarice Lispector, que veio muito à tona esses dias por conta do clipe da Luísa Sonza. Se caso você não conheça ou nunca viu essa entrevista, eu sugiro que vocês entrem no canal do Ricardo Ventura. Ele faz análise corporal e ele, acredito que ele seja muito fã da Clarice Lispector, e ele resolveu analisar a última entrevista que a Clarice Lispector deu. E eu acredito que essa entrevista tira muito do estigma que o brasileiro tem sobre os escritores. Um problema cultural no nosso país, que inclusive acho que é a segunda vez que eu vou citar esse livro aqui num Papo Torto, Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, que é a forma como o brasileiro enxerga pessoas que trabalham com o intelecto, seria o intelectual, né? Porque você é rotulado o tempo inteiro e colocado nessa forma de que você tem que falar difícil, se interessar por coisas só cabeça, escrever de um modo difícil, se postar de uma forma que talvez seja excêntrica, enfim. Essa é a mentalidade da pessoa quando ela vê, quando alguém se fala, eu sou um escritor. Eu já disse isso, acho que em algum dos meus vídeos. Quando eu me apresento para as pessoas, eu falo, eu escrevo. As pessoas, elas mudam completamente o comportamento conosco, como se nos colocassem num pedestal. Mas a grande verdade, pessoal, é que como escritora eu jamais estive num pedestal. Se você coloca alguém no pedestal, é porque talvez você se sinta inferior e gostaria de estar num pedestal. Isso não significa que a pessoa que você está aí endeusando e exigindo determinados comportamentos por colocá-la em rótulos, que ela queira estar nessa posição, que é algo que eu nunca busquei. Um ponto que eu sempre falo para as pessoas: você não consegue escrever, você não consegue desenvolver um trabalho legal. Eu acho que em qualquer profissão, eu levo isso também para a parte da minha profissão como professora de história, da minha profissão como advogada. Você não consegue desenvolver bem o seu trabalho se você estiver alheio ao mundo que cerca. Então, você tem que estar antenado com tudo, você tem que conhecer tudo e você tem que estar aberto a tudo. E é muito interessante nessa entrevista da Clarice Lispector que ela fala justamente desse ponto, que as pessoas estão sempre esperando dela algo que saia da boca dela e seja extraordinário. E quando o entrevistador pergunta que tipo de obra você te formou, ou em quem você se espelhou, e ela falou, sei lá, eu lia desde Dostoiévski até livro que o pessoal falava que era para mulheres ler, que seria aquelas livrinhos de banca. E aí, a vida da gente é isso. Nós temos que estar aberto para conhecer tudo e estar em contato com tudo. Agora, falando particularmente da trilogia Rua do Medo, eu gostei muito. E olha, se tornou uma das obras de minha predileção, tanto que já assisti mais de uma vez. E por quê?
Existe uma dificuldade para quem dá aula de história e aborda o período das Inquisições, seja a Inquisição católica, seja a Inquisição protestante, de você contextualizar o aluno e sensibilizá-lo sobre a grandiosidade daquela violência praticada, especialmente no tocante às mulheres. Eu sei que essa trilogia, algumas pessoas foram criticar dizendo que havia muita imprecisão histórica, especialmente na última parte de 1666, e de fato tem algumas imprecisões históricas. Mas eu achei interessante que, diferentemente de outras obras que tratam dessa caça às bruxas, mostrou um lado muito sensível dessa caça às bruxas. Se você assistiu o filme, é óbvio que a história de amor da Sarah com a Hannah, ela suplanta ali qualquer particularidade e acaba chamando mais a atenção de quem está assistindo. Porém, se vocês prestarem de novo atenção, o depoimento que levou a Sarah a ser condenada, a Sarah e a Hannah ser presas e depois a Sarah condenada, não foi propriamente o depoimento do rapaz que viu as duas se beijando. Na verdade, quem depois inventou toda uma história foi o Caleb. E o Caleb, na verdade, dentro daquela festinha que acontece no terceiro filme, ele ia violentar a Hannah. Ele estava arrastando a Hannah para a floresta, a Sarah impediu, ainda deu um tapa nele e todo mundo riu dele e tal. E no momento que ele sobe no púlpito para acusá-las de pacto com o diabo, inclusive ele vai repensando e revendo toda aquela cena que ele vivenciou. Nitidamente ele fez isso para se vingar, porque ele não conseguiu violentar a moça, Sarah impediu e ainda ele se sentiu humilhado. Pessoal, eu achei interessante o filme ter mostrado isso, porque é muito difícil mostrar para o aluno que está ali aprendendo história o quanto essas perseguições elas tinham esse caráter mais violento contra as mulheres. Então era muito comum as mulheres serem estupradas e não denunciarem com medo de acontecer algo pior, porque bastava o cara dizer, não, ela me enfeitiçou, sabe aquele discursinho padrão que ele faz bem ali? Que ela veio numa noite, enfeitiçou, estava montada numa mula vermelha, ele foi até ela porque estava enfeitiçado, levaram ele até a floresta e lá essa mula se transformou no diabo e ele copulou com ela tal, e ele assistiu tudo. Enfim, esse era um discurso padrão. Então, na verdade, a violência sexual era generalizada e as mulheres não podiam denunciar porque a palavra delas não contava, bastava o cara dizer que tinha sido enfeitiçado, que viu fazendo um pacto, a mulher acabava sendo presa, enforcada, se fosse um bom inquisidor, né? Se fosse um inquisidor bonzinho, ou ia pra fogueira se fosse um torquemada da vida. Se vocês pensam que essa violência era só ali na plebe, não era. Inclusive, era muito comum membros do clero violentar mulheres e alegar isso. Ou seja, ou você fica quieto, você vai pra fogueira. É bem essa a tônica. A grande verdade é o seguinte, gente. Sempre houve machismo, sexismo, cultura de estupro, sempre houve. Mas, assim, eu acredito que a Igreja Católica, principalmente após quando o Império Romano se tornou universal mesmo, né? E posteriormente, mesmo os protestantes, eles institucionalizaram isso socialmente, o sexismo, o machismo e a cultura do estupro. E eu acredito que seja interessante fazer esse tipo de obra como Rua do Medo, porque ela ajuda você a interligar situações do passado com coisas que acontecem no presente. E eu posso citar um exemplo desses para vocês. Existe um caso emblemático atual, que é da Marina Ferrer, que ela acusou uma pessoa de tê-la violentado, ok? Eu não vou entrar no mérito se ela é culpada ou se ela é inocente. Longe de mim, eu não sei o que aconteceu, então eu não quero fazer nenhum tipo de
de acusação aqui. Mas o que acontece? Na defesa do acusado, assim, dizem, né? Eu não vi o processo, dizem que tinha muitas provas para desqualificar o depoimento dela. Mas mesmo diante de tais provas, o que se viu em audiência, que vazou na internet, é que o advogado de defesa, ele buscou em todo momento a justificar uma certa postura do acusado em relação a Mariana Ferrer, de acordo com o quê? Com roupas que ela veste, com postagens no Instagram. Então veja que é o seguinte, busca-se sempre analisar primeiro o comportamento da vítima para ver se ela provocou algum tipo de lascívia no acusado que levou a ser estuprada. Ou seja, busca culpabilizar a vítima. E isso não é de agora. E boa parte dessa cultura que toda mulher vem combatendo ferrenhamente, ela acabou se institucionalizando, óbvio, pela Igreja Católica e por conta da Inquisição. Caso vocês se interessem por conhecer um pouquinho mais da dinâmica da Igreja, da Santa Inquisição, uma obra que eu recomendo que vocês leiam é O Nome da Rosa, de Umberto Eco. Existe um filme também, se eu não me engano, acho que tem uma série. Mas eu recomendo que vocês vejam o filme que tem o Sean Connery como protagonista, fazendo o protagonista o William de Baskerville, se eu não me engano. Dentro das obras que retratam a Idade Medieval, os conflitos teológicos e a própria Santa Inquisição, aquela sanha ferrenha de buscar a atuação do diabo, aquela coisa toda, o filme O Nome da Rosa, ele é considerado uma obra-prima nesse sentido, porque ele retrata bem como era essa dinâmica da época. Então, se vocês se interessarem, eu acredito que tem o filme no Amazon Prime, se eu não me engano. Não querendo fazer propaganda, mas já fazendo. E eu acho que a série também está lá. E tem um livro que é um clássico do Umberto Eco, que eu recomendo também, que é espetacular. Então é isso, pessoal. Eu acredito que não foi bem um papo torto de resposta, foi meio que quase um desabafo. Mas dentro desse desabafo a gente indicou algumas coisas aqui que eu acho relevante. Caso vocês queiram pesquisar um pouco, recomendo assistir Rua do Medo, sim. E o casal ali, a Hannah, a Sarah, a Dina e a Sam, são as mesmas atrizes que fazem e ficaram muito bonitinhas juntas. Tem todo esse lado também da questão da perseguição às bruxas. Eu achei interessantíssimo nesse ponto, muito embora realmente tenha algumas coisas históricas ali que são complicadas, mas eu acho que quem tem espírito de aprendiz aprende até com uma pedra na rua, e essa sou eu. Eu não tô aqui para me postar em pedestal para ensinar ninguém, eu tô aqui para aprender. E eu acho que é esse o caminho, ok? Eu espero que vocês curtam esse vídeo, que gostem. E um beijo e até a próxima!